Olá, pessoas amadas, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje, nesse episódio, eu estou recebendo a minha sócia, a minha irmã, minha amiga, a doutora Samantha Alves, que está comigo na jornada aromática da vida e me dá umas prensas de vez em quando também, porque a vida fica mais leve desse jeito, né? Sami, conta pra gente um pouquinho. Eu falei pra ela, Sami, fala rápido. Ela... Eu não tô comprando tempo, o tempo é meu, eu vou falar o que eu quiser. Então ela não é fofa que nem vocês pensam. O tempo é seu, amiga. Te amo. Te amo. Bom, então eu sou a Samantha Alves, eu sou perfumista do Pomander, sou farmacêutica de formação e homeopata pós-graduada, e eu tenho para mim que quase sempre eu faço algumas reflexões, né? Que a vida sempre me levou para onde eu tô hoje, né? Porque eu tive uma infância muito rica e já muito próxima das plantas, né? Meu avô era jardineiro, pai da minha mãe. E na infância eu brincava no quintal da casa dele, que era cheio de plantas, inclusive as aromáticas, que na época minha avó usava para fazer nossos chás, né? Não tinha sucos refrigerantes na casa da minha avó, eram chás de erva doce, chás de hortelã, geladinhos para a gente tomar durante a tarde. E eu me lembro nitidamente de ter, inclusive, alguns utensílios que minha avó separava, que eu ia lá cortar a planta para deixar aquele líquido verde, às vezes umas loucuras, assim, eu pegava produto de limpeza e colocava junto, né? Mas eu queria saber, eu queria ver aquela cor verde e tal, eu queria sentir o cheiro. Eu sempre tive essa questão da manipulação das flores, das plantas, e meu avô sempre ensinava, olha, isso ele adora, por exemplo, ele adorava primavera, né, que é uma flor linda, não é aromática, nada, mas ele cultivava várias cores, assim, então, e sempre ensinando a espécie, o nome da planta, como ela crescia, como que ele fazia enxerto, enfim. E depois disso, quando eu fui para a escola, eu tive mais sorte ainda, que eu fui estudar numa escola que era uma chácara. Lá em qual é a cidade? Lá em Araçatuba. Isso tudo aconteceu. Você é a filha mais velha? Em Araçatuba. Eu sou filha mais velha de 3, né? A minha irmã veio só depois de 4 anos, assim. Então eu tive 4 anos de muito sossego na minha vida. Ai, Fernanda! E aí, essa ida para essa escola chamava Meu Canto, assim, uma poesia já desde o nome, né? Foi fundada por um casal que tinha um filho da minha idade e eles queriam dar uma educação um pouco mais de qualidade e tal, do jeito deles. Nossa, eles eram professores. Que eu falo até hoje, né? Tenho contato até hoje, que é a minha mestra da minha vida, que é a tia Terezinha Lapenta. Ela é bióloga. E o marido dela, o professor Raul, ele era matemático, tal, então era uma coisa mais exata. Mas aí, pensa que eu ainda estava na infância, com 7, 8 anos, e eu tinha aula de biologia no campo. Aprendi o que era xilema, floema, como que funcionava a fotossíntese, tudo. As experiências a gente ia na chácara e colhia aquilo para fazer, entendeu? Saiu dos livros e foi para a prática. Na verdade, é o contrário, né? Eu juntava a prática com o que estava na teoria do livro. Nossa, é uma coisa muito rica, assim. Demais. E desde que eu tive contato com isso, na verdade, a tia Terezinha ela foi minha guia intelectual a vida inteira. E ela que me guiou nessa história de ir para a área de biológicas, né? Por exemplo, para farmácia. Ela queria muito que eu fizesse pesquisa na área de botânica, porque ela é bióloga botânica. Sami, você tem muito essa característica do respeito, da sabedoria ancestral, né? É impressionante. Sempre. Eu tive mestres incríveis na minha vida. Eu agradeço, tenho a sorte ainda de agradecer até hoje, né? Assim, todo final de ano, inclusive agora, que eu vou para Araçatuba, eu passo na casa dela para
para agradecer, assim. E os teus irmãos, eles também são, como você, assim, nessa da aromaterapia, das plantas? Não. É que meus irmãos, eles gostam um pouco menos de estudar do que eu, entendeu? E aí, eles foram para um outro lado, assim. Já na infância, eles não se dedicavam muito, assim. Eu sempre fui muito dedicada, né? Eu também não me dedicaria como você, não. Não, então... eu sempre... A tua mãe tem essa pegada também, então, né? por conta do meu avô, né? A minha mãe também é uma boa conhecedora de plantas, né? Assim, mas ela foi para a parte da jardinagem. Como eu fui instruída para fazer farmácia, então eu peguei o lado todo de planta, né? Para uso farmacêutico. Porque eu ia te perguntar, e como é que você foi para a farmácia? Então, né? por instrução da Terezinha. Aí volta na professora. Porque, na verdade, o que ela queria mesmo que eu fosse pesquisadora, né? É porque ela é mestra, ela é doutora em botânica. Então, ela queria que eu fosse para a parte de pesquisa. Só que eu não gosto. A minha adrenalina é juntar a parte técnica com a parte executiva, entendeu? Mas aí você se formou a parte e prática, foi trabalhar né? em farmácia? Me formei e fui trabalhar em farmácia. Trabalhei em farmácia um tempo, eu ainda um pouco perdida, mas... Mas aí você tinha que idade? Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei muito nova, né? Só que desde a faculdade, então, algumas disciplinas, por exemplo, como farmacognosia, que a gente aprende morfologia da planta e tal, eu já fiz com ênfase em óleo essencial, em planta aromática. Que legal. E aí, quando eu me formei, eu ainda não estava pronta para sair daquele ambiente da universidade e tal, e a pós-graduação que eu tinha lá era de análises clínicas, fui tentar, não gostei, concluí, obviamente, porque eu raramente deixo alguma coisa a concluir, né? Você fez a pós em análise Fiz a minha primeira pós-graduação foi em análises clínicas. Mas você tinha quanto? 21, 22 anos? Isso. Exatamente assim. E aí eu fui atrás da homeopatia. Eu queria fazer alguma coisa de homeopatia, de fito, e aqui em São Paulo tem o Instituto Brasileiro de Homeopatia. Dentro do Instituto tem pós-graduação em homeopatia e pós-graduação em fitoterapia. Eu toquei as duas juntas, foi quando eu vim para São Paulo, em 2001. E aí eu me formei em 1996. Nesse meio tempo fiquei batendo cabeça com drogaria, com farmácia de manipulação e tal, mas aí eu me encontrei. Fiz as duas pós-graduações juntas, fitoterapia com ênfase em óleos essenciais. Nossa, então, duas pós, nem é inteligente, né, minha filha? É porque eu precisava aproveitar o tempo, né? A vinda para São Paulo, porque eu não morava aqui. Eu vim os primeiros meses, durante 4 meses da minha pós-graduação, eu vim e voltava de Araçatuba, entendeu? Nossa, depois que aí eu caramba. É longe pra caramba. São quase 600 quilômetros. E aí, depois que eu arrumei trabalho em São Paulo, que eu terminei a pós-graduação já morando em São Paulo. Mas o que eu quero dizer é que desses entendimentos, né, dessas reflexões que eu trago, assim, já desde essa época, né, eu pensei, nossa, mas eu fui para uma coisa que trabalha o sutil, obviamente diferente do floral, né? A homeopatia também trabalha o sutil, a energia contida numa determinada substância, porque a homeopatia ela não é só de flores, só de plantas, né? A homeopatia trabalha todos os reinos, né? Animal, mineral, mas trabalha o sutil. Trabalha a energia disso, né? A partir da CH6 você não tem mais matéria no medicamento homeopático. E assim, e hoje depois eu fico pensando, né? Como tudo bem que na floral terapia, mas conseguia chegar num ponto de unir essas duas terapias, né? Mas você era resistente no começo, né? Sim. De tomar o floral. Eu lembro que eu falava, Samantha, ela tinha que tomar umas decisões. Toma um floral. Mas será? Não sei, vou usar só o óleo. E foi um caminho de autoconhecimento mesmo, porque, né? Porque a homeopatia eu tinha certeza, né? Eu sou pós-graduado em homeopatia. Eu tinha certeza daquilo, né? Acontecer. Porque tem as dinamizações, tudo. Mas o floral ainda era um campo um pouco mais novo para mim. Mas e aí, então depois que eu me formei, aí sim eu fui trabalhar eu fui trabalhar com aromaterapia, né? Nossa, mas a gente está falando de mais de 20 anos atrás,
quando não se falava de óleo essencial, não era todo mundo que entendia, que sabia. Né? Hoje está muito mais comum o uso de óleo, né? E aí eu trabalho com óleo que ninguém conhecia. Isso. Se você pensar bem, né? É um caminho, um lugar, o óleo essencial que ninguém conhecia. Eu trabalho eu tenho contato com óleo essencial desde de meu ingresso na faculdade. Então, estou falando de praticamente 30 anos. Né? 30 anos. 30 anos com óleo essencial. Hoje virou modinha até, né? Digamos assim. Exatamente. E que às vezes eu até falo com você, eu acho isso meio perigoso, né? Porque nós estamos falando de um ativo natural muito potente, né? Mas Larissa. Então, e aí, como farmacêutica, né, um pouco rígida, assim como eu sou um pouquinho. Um pouquinho uma ova, ela é super rígida. Imagina o contraponto. Eu sou super jogada, eu me jogo, e a Samantha é a contida, por isso que dá certo, né? Contida principalmente no sentido de muito teórica, né? Eu levo isso tudo muito a sério, assim, às vezes preciso ser um pouco mais molinho, eu reconheço. Mas, assim, e aí eu fiquei dando ênfase nessa aromaterapia, mas na cura, né? Na cura, não só na cura. A gente sabe que os óleos essenciais, né, diferente um pouco dos florais, eles também trabalham o sistema emocional, mas também trabalham o físico, né? E aí, só que eu perdia muito engajamento de quem queria se tratar com óleo essencial, porque às vezes eu falava assim, você tem que usar óleo de sálvia com lavanda e gerânio. Aquilo ficava um cheiro horroroso, ninguém conseguia se tratar, né? Aí que eu falei, a gente tem alguma coisa errada, porque as pessoas desistem, mas ela precisa desse óleo como... E aí eu falei assim, pronto, eu vou ter que mergulhar na perfumaria. Que legal! Então foi assim que você decidiu ir para a perfumaria, estudar a perfumaria. Estudar a perfumaria, exatamente. E aí, como eu já tinha... Para mim foi fácil, porque como eu já tinha um conhecimento mais profundo com relação às substâncias químicas presentes naturalmente nos óleos essenciais, né, que é a química dos óleos essenciais, foi fácil para eu chegar numa lógica, mais ou menos, porque não existe lógica na perfumaria, mas de criar um método meu de criação, entendeu? Porque não é todo mundo agora que estão começando a falar de perfumaria natural, mas você já está trabalhando perfumaria natural há anos a fio, né? Anos a fio. Você começou isso antes de todo mundo, então hoje você está muito na frente, tanto que você fez Pomander, né, amiga? Né? Os perfumes incríveis do Pomander. Então, e aí você conseguiu entregar para as pessoas o que precisava daquela química de uma maneira agradável. Vou voltar na fórmula. A pessoa precisava de sálvia, gerânio, não lembro qual foi o outro óleo. Eu falei, nossa, acho que o que está enjoando aí é a presença muito alta do geraniol e tal. E aí, o que eu vou fazer? Vou pôr um pouco de limoneiro. Então, eu vou colocar umas gotinhas de limão, umas gotinhas de laranja para baixar essa sensação mais potente do geraniol presente no gerânio. Então, foi assim que eu fui fazendo, né? Eu comecei assim, fazendo essa experiência. Falei, será que é isso? Será que as pessoas, se eu entregar um cheiro mais gostoso? E eu comecei a ter sucesso quase que 100%, entendeu? Mesmo fazendo as receitinhas, né, de blend, pingando no difusor, eu não colocava, eu já fazia aquilo com 2 gotinhas disso, 3 daquilo, como se já fosse meio que uma fórmula de perfume para ficar mais agradável, né? E eu senti isso na pele. Quando eu fui para o Canadá, o berço do Greenpeace, né? Eu via lá, eu comecei a estudar algumas coisas de aromaterapia, mas é tudo muito fedido, muito fedido. Você fala, gente, e eu tenho que ficar cheirando esse fedor, né? Porque mistura. Sim. E foi encantador quando você fez o primeiro Pomander, né? Foi. Qual foi o teu desafio no primeiro Pomander, Sami? O primeiro Pomander foi o Proteção, né? Foi. Foi o que foi quando eu conheci a Sami. Aí foi que eu precisei trabalhar também, e aí por um pouco de necessidade
da empresa que eu era executiva, né? Eu era executiva e desenvolvedor. Coordenava toda uma fábrica. Comandava uma fábrica. E aí, a gente tinha algumas necessidades de marketing olfativo, geral. Porque eu sou perfumista, obviamente que eu debruço 99% em cima de matéria-prima natural, né? Não só os óleos essenciais, mas concretos, absolutos, extratos. Você sabe que a gente traz coisas do arco da velha para usar no comando. O natural vai além dos óleos essenciais. O natural, né? Vai além do óleo essencial. Você me ensinou isso. Exatamente. Mas eu trabalho em perfumaria sintética também, né? Era uma empresa de cosméticos, não era uma empresa só de aromaterapia. E isso me ajudou na criação de alguns projetos como o Pomander. Porque eu tinha, obviamente, que o Pomander a gente sempre teve o olhar natural. Mas aí não era só uma aromaterapia. Era o entender o projeto, e aí o marketing olfativo e tal, em cima, qual era a combinação? Eu não estava fazendo um produto, não estava fazendo uma sinergia para a Márcia que estava triste. Eu estava fazendo um produto que chamava Pomander Proteção e que tinha que entregar proteção para diversas pessoas, com diversos sofrimentos emocionais. E aí, eu falei, pera... né? Foi bem desafiador, assim. Aliás, ela me desafia até hoje, mas só você é um desafio atrás do outro, às vezes 3, 4 no mesmo dia, uma loucura. Então, E eu briefei com você, né? Brifou, eu cheguei sim. com os florais que traziam proteção, isso, né? Que é o Holly, que te torna invisível ao ódio do outro. Exato. O Crab Apple, que faz um detox, tira o ruim, né? Eu falo que é o gato e traz o bom. O Willow, que tira as energias mais densas. E Hebe, qual é o outro que eu esqueci? Holly. E a assinatura Walnut, Crab, né? o Walnut, exatamente, que é um halo de proteção. A gente sempre pede socorro para a Hebe, que ela sabe tudo. Então, eu cheguei com os florais, com a receitinha dos florais, e você tinha que fazer um perfume delicioso, porque eu não queria aquela experiência negativa que eu tive no Canadá, né? Uhum. E aí, foi a primeira coisa que você me disse, né? Se exato. você me vier com coisa fingida, fora de bem você. delicada. É isso. E aí que eu fui começar a entender e debruçar sobre a filosofia Bach, e debruçar sobre aquele, principal, obviamente, inicialmente sobre aqueles florais que você tinha apresentado, né, que você queria que estivesse no Pomander Proteção, e tentar linkar óleos essenciais a cada um deles, né, e buscar também na própria aromaterapia quais eram os óleos que entregavam proteção mesmo, né, por exemplo. O alecrim, né? Aí você falou, mas... E além do pior não é isso, né? Porque além de eu ter feito a sinergia, então tem alecrim, lavanda, patchouli, né? Ela vira pra mim assim, ela me liga. Eu tava saindo pra almoçar, ela falou, mas escuta, recebi aqui a amostra, gostei, viu? Mas por que você colocou cada óleo, né? Teve que explicar. E eu lembro que contei como alecrim. Que eu queria entender para poder explicar, né, o aroma. Porque o alecrim, ele é um óleo essencial bem versátil. Assim, o alecrim ele é muito conhecido por conta da memorização, né? É um óleo essencial que realmente ele ajuda a reter conteúdo, né, no cérebro. Então, se você estuda alguma coisa cheirando alecrim, depois você cheira o alecrim na hora da prova, a chance de você lembrar aquele conteúdo que você estudou é muito maior. Chega legal. A ser 70% maior do que em aromaterapia. Só que o óleo essencial, ele trabalha também a energia. Existe uma corrente de estudo que reconhece nos óleos essenciais as frequências. Né? Então, o alecrim... Obrigada, Bi. O Proteção foi o primeiro, nosso primeiro que abriu as portas pra gente aqui. Foi. Tem história, né? Tem, esse aqui. Tem. O alecrim é um óleo essencial super protetor. Super. Ele é um óleo essencial que ele consegue não só limpar o que já está negativo, como também te criar um halo de proteção, assim como faz um walnut. Eu lembro que você explicou, inclusive, que o walnut seria e é a assinatura de todos os pomanders, né?
Então, junto com ele, casadinho, a lavanda, né? Porque a lavanda é um óleo essencial muito... o nome vem do latim, de lavare, né? Então é um óleo essencial que realmente te descarrega de todas as arestas que estão incomodando, de todas as energias que estão atrapalhando, te deixa ser você, né? Não é à toa que é o óleo essencial mais equilibrante que tem. Então foi interessante trabalhar ele no proteção, porque não adianta só te proteger se você ainda está em perigo, né? Não adianta eu colocar você dentro da jaula junto com cobra, eu tenho que tirar a cobra antes. Que demais essa analogia. Então, aí conseguiu... Depois que a gente deu esse primeiro pontapé da proteção, aí tudo ficou muito claro, né? De como eu construiria depois para frente. Mas você encontrou problemas no caminho, porque quando colocava o floral lá na Inglaterra, Nossa. O negócio vazava, o aroma mudava. Trabalhar com energia é um grande desafio. É um grande desafio, sempre é. Porque a gente faz o blend aqui, o blend vai para a Inglaterra, porque eles precisam aprovar, né? Olha, esses óleos essenciais eles vão entrar com floral XYZ. Aí eles aprovam e tal. Mas quando adiciona-se, porque não é não é o estoque, né? Eles adicionam o extrato mesmo. Quando eles adicionam o floral lá, e quando eles retornam, né? Esse cheiro chega aqui e muda. Muitas vezes eu tenho que fazer uma adaptação, né? E o que eu acho incrível é você circular entre dois mundos, né? Que é as publicações científicas, os testes clínicos e toda essa energia, né? Isso para mim é muito, muito precioso. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O todo tem que valer a pena. A gente não é feito só de matéria, a gente não é feito só de molécula, né? É muito mais que provado que nós somos feitos de energia. Essa energia tem influência direta nas nossas emoções. Então não adianta eu pegar um óleo essencial e querer tirar dele exatamente só a química, só aquela coisa direta, aquela coisa dura. Até porque a natureza não é assim, né? Ai, Sami, que delícia. Que delícia conversar com você. A gente está encerrando aqui o nosso episódio. A gente tinha até mais coisa para falar, mas eu quero aproveitar a Samantha num outro episódio para ela trazer para a gente algumas dicas de óleos para o desapego, para a gente se abrir para o novo. Sigam a gente nas redes sociais, @florais-e-aromas. E no próximo episódio, a gente vai ter um encontro muito gostoso, muito especial. Inclusive, a Samantha vai estar junto com a gente, onde a gente vai falar de câncer na adolescência.